E a Vida Continua, de André Luiz, capítulo 10, Evelina Serpa. Devidamente credenciados, Evelina e Ernesto, após ligeiro trajeto pelas ruas da cidade que lhes pareceu encantadora, alcançaram o Instituto de Proteção Espiritual. Acolhidos carinhosamente pelo instrutor Ribas, dedicado à clínica psiquiátrica no departamento assistencial que lhe diria respeito, sentiram-se tão à vontade do ponto de vista habitual como se estivessem visitando um moderno consultório terrestre. Em tudo simplicidade, conforto, segurança, atendentes à vista, fichários, diversos aparelhos para registro do pensamento. Depois das apresentações, um instrutor médico entrou no assunto. Estamos informados de que se ficharão aqui em nosso gabinete e podemos começar por nossa irmã. Ato contínuo, acenou para um funcionário a quem nomeou irmão Telmo e, obedecido pelo auxiliar, designou Ernesto a ele, anunciando: ficarão juntos enquanto ouço a irmã Evelina. E para Fantini, bem impressionado: nada tema, toda a conversa em nosso instituto está subordinada ao encorajamento e à saúde. Nada de pensamentos negativos. Assim que termine o entendimento inicial com a nossa amiga, teremos nosso encontro. Aquele quadro íntimo se revestia de tamanha espontaneidade que os dois recém-chegados não conseguiram atinar com a verdadeira situação. Estariam no mundo espiritual ou na terra mesmo? Na terra que lhes era familiar, em algum lugar desconhecido, onde se falava do espírito libertado com alguma finalidade terapêutica? Os dois pensavam e chegavam quase a admitir que talvez tivessem estado loucos, achando-se agora em recuperação. Acalentando semelhantes dúvidas, Evelina acompanhou docilmente o médico e, chegados a uma sala mobiliada com distinção e singeleza, se sentou na poltrona que ele lhe indicou, explicando atencioso: esteja tranquila. Nosso instituto se dedica à proteção e ao tratamento dos seus tutelados. Primeiro, a cobertura socorrista, depois o reajustamento, se necessário. Em razão disso, teremos apenas um atendimento fraternal. Nada de cerimônias. Conversaremos simplesmente e todas as suas informações serão gravadas para estudos posteriores. A bem dizer, funciona aqui quase que apenas na condição de introdutor dos clientes, uma vez que os nossos analisados possuem vasta coleção de amigos na retaguarda, amigos que examinarão as suas palavras e reações, de modo a saber em que sentido e até que ponto lhes prestarão auxílio de que se mostrem necessitados. Então, aqui a gente pensa, né? Nós precisamos observar como é esse socorro, para agirmos dessa forma na nossa casa espírita. Primeiro ouvir a necessidade da pessoa, depois fazer o encaminhamento para estudo, para trabalho, para tratamento, né? Diante de Evelina admirada, a um gesto do mentor, grande espelho se fez visível junto à poltrona, dando a ideia de que a peça foi ligada ao sistema elétrico por disposições especiais. Então, André nos descreve um aparelho que até hoje nós não temos aqui na Terra, né? Nossa conversa será filmada. Simples recurso para que os seus contatos com a nossa casa sejam seguidos com segurança. No capítulo da assistência, de que não prescindirá em seus primeiros tempos de vida espiritual. Tranquilize-se, compreendendo, porém, que todas as suas perguntas e respostas se revestem da maior importância para o seu benefício. Por suas perguntas, a autoridade do Instituto identificará
a sua posição no conhecimento e por suas respostas saberá o montante de suas necessidades. Conversemos. Perante aquele olhar brando e enérgico ao mesmo tempo, Evelina se reconheceu como criança de letras primárias diante do examinador experiente e, concluindo que não lhe seria lícito recusar a prova, perguntou com respeitosa coragem: Instrutor Ribas, embora o senhor tenha feito referências a meus primeiros tempos de vida espiritual, é verdade que somos espíritos desencarnados, pessoas que não mais habitam a Terra? Perfeitamente, embora a irmã não consiga ainda certificar-se disso. Por que semelhante inadaptação? Falta de preparo na vida física. De modo geral, a sua posição de surpresa é como a maioria das criaturas terrestres, em virtude da ausência da integração real com as experiências religiosas a que se afeiçoam. Se estamos efetivamente mortos, o senhor acredita que eu, na condição de católica, devo apresentar ou deveria apresentar um índice mais completo de comunhão com a verdade espiritual que não estou conseguindo entender? Claramente. Como assim? Se a irmã, durante a sua experiência no corpo denso, pensasse firmemente nos ensinos de Jesus, o Divino Mestre que se reergueu do túmulo para a demonstração da vida eterna, se meditasse na essência dos ofícios religiosos de sua fé, todos eles dirigidos a Deus e depois de Deus aos mortos sublimes, como sejam nosso Senhor Jesus Cristo, sua augusta mãe e os espíritos heróicos que veneramos por santos na vida cristã, de certo não experimentaria o assombro que até agora insensibiliza os seus centros de força, apesar da elevação e da delicadeza das suas aspirações. Ou seja, apesar de ser merecedora de estar onde ela está, ela tem a ideia cristalizada e, portanto, não consegue entender. Evelina, de repente, se viu transportada pelas molas mágicas da imaginação ao seu velho templo religioso. Recordou as preces, os cânticos, as novenas e os rituais litúrgicos de que partilhou, como se unicamente ali, naquele gabinete de análise espiritual, pudesse penetrar o seu sentido. Como não se inclinou a interpretá-los antes por invocações ao mundo espiritual? Como até agora não percebeu a função de seus canais de comunicação com as forças divinas? Em pensamento, desejava se rever em São Paulo, caminhar para o recinto de sua devoção religiosa e saudar na própria crença o ponto mais alto da vida, aquele através do qual desejava entregar-se à proteção do Todo Misericordioso, com as suas dores e alegrias, aflições e ânsias mais íntimas. Lembrou-se de Jesus, fosse nas esculturas ou nos painéis, nas pregações e conversas, como sendo um espírito divino a bater em vão às portas do coração, tentando-lhe ensinar a viver e a compreender. E ao refletir no Mestre de paciência infinita, a cuja magnanimidade recorria em todas as dificuldades e tribulações, sem se dar ao trabalho de pesquisar suas lições e acompanhar os seus exemplos, entrou em crise de lágrimas, como se a fé cristã, excelsa e piedosa, se transfigurasse em juiz dos recessos da sua alma, criticando o seu comportamento.
Então ela entendeu que estava agindo como se Jesus estivesse ali para lhe atender e não um espírito elevado que veio nos ensinar como viver. É o que a gente sempre faz, né? E aí ela inferia em planto: oh meu Deus, por que precisei morrer para compreender? Por que, Senhor? Por quê? Ali comparecia para se retratar moralmente, falar de si própria, prestar contas, entretanto, que trazia na própria bagagem, senão o vazio de uma existência que então lhe parecia inútil. Tinha a ideia de que as trancas mentais que a isolavam nas realidades eternas se haviam rompido de repente, na leveza de pensamento que passou a desfrutar. E aquele Jesus que adorou por fora, ganhava agora a intimidade do seu coração e lhe perguntava com infinita doçura: Evelina, que fizeste de mim? A senhora Serpa, algo descontrolada, chorou convulsivamente diante do instrutor que a seguia paternal. O generoso amigo deixou que ela mesma estancasse a fonte das lágrimas e, ao vê-la serenar-se, falou comovido: a depressão momentânea lhe faz bem. A dor moral mede nossa noção de responsabilidade. Seu sofrimento de espírito, ao recordar-se do Senhor Jesus, evidencia a sua confiança nele. Em tom mais afetuoso, o instrutor imprimiu novos rumos à análise em andamento, participando a jovem senhora que praticamente a sua ficha de identificação estava pronta, uma vez que antes de sua vinda o estabelecimento de saúde, através do qual ingressou na cidade, foi consultado sobre a sua procedência e filiação na terra. Ainda assim, acrescentou: porém, o seu depoimento aqui será valioso, porque, de posse dele, estaremos mais amplamente informados quanto à nossa tarefa de auxílio. Posso saber que auxílio é esse? Sim, por seus apontamentos, nos será possível avaliar o tipo de amparo que lhe será ministrado. Entretanto, instrutor, não serei conhecida no mundo espiritual? Acaso não temos todos nós guardiães na existência terrestre? Perfeitamente, e todos aqueles que nos conhecem possuem determinada versão de nossas experiências para uso deles próprios. Mas, em nossos estudos, a sua versão pessoal é muito importante, considerando-se que as suas anotações autobiográficas jorrarão da sua própria consciência. Então, nosso julgamento é feito por nós mesmos, através de nossa autobiografia, e não por nossos amigos, familiares ou guardiães. Não é a nossa visão nas redes sociais a verdadeira. É aquela que a gente traz dentro da gente. Há que promovermos um autoencontro no plano das realidades da alma para o balanço preciso de nossas necessidades imediatas. Certamente em outros lugares a irmã comparecerá nas citações de muitos companheiros, retratada nas impressões que lhes terá causado. No entanto, em nosso instituto recolheremos a sua projeção individual intransferível. Logo após, diante da expectação da cliente espantada, o benfeitor solicitou que rememorasse de viva voz alguns traços da própria história, começando pelas lembranças mais antigas, que evitasse um relatório exaustivo e sim procurasse sintetizar notícias e lembranças tanto quanto possível. A senhora Serpa narrou humilde: minhas memórias principiam confusamente ao perder meu pai. Era uma criança tenra quando escutei os gritos de minha mãe agarrando-se a mim, a me dizer que estava órfã.
Pouco tempo decorrido, minha mãe me deu um padrasto bom e amigo. Realizado o segundo matrimônio, ela e meu segundo pai resolveram abandonar a região em que morávamos, de certo no intuito de fugir a recordações indesejáveis. Apesar da ternura do homem que passou a chefiar nossa casa, senti a falta instintiva de meu pai. Entretanto, a respeito dele, as notícias foram para mim sempre escassas. Acerca do seu falecimento, nada mais pude colher de minha mãe em matéria de esclarecimento, senão que ele morreu de modo repentino quando se achava num passeio. Mais crescida, compreendi que ela reprimia comentários em torno do passado, fugindo, a conflitos possíveis com o marido que, seja dito em louvor da verdade, lhe dedica até hoje enternecido afeto. Aos 12 anos de idade, fui internada no educandário católico, no qual me diplomei para o magistério, sem exercê-lo em tempo algum. Porque, desde o baile da formatura, me vi requestada por 2 rapazes ao mesmo tempo, Túlio Mancini e Caio Serpa. Confesso que, muito moça e muito irresponsável ainda, deixei que meu coração balançasse entre os dois, prometendo fidelidade a ambos simultaneamente. Quando admiti minha escolha definitiva pela pessoa de Caio, que veio a ser meu esposo, Túlio tentou o suicídio e, ao vê-lo salvo, pensei no sacrifício a que se deu por minha causa e de novo me inclinei para ele, quando me dispunha a requisitar de meu noivo a exoneração de qualquer compromisso. Túlio se matou com um tiro no coração. Depois da terrível ocorrência, me casei. Caio e eu fomos felizes por alguns meses, até que vimos frustrado o desejo de possuir um filhinho. Abortei logo que engravidei. Em seguida, caí em esgotamento orgânico progressivo, talvez em virtude da enfermidade que me acometeu, sem pausa. Cláudio procurou nova companhia em jovem solteira, com quem passou a conviver, simulando vida conjugal na cidade grande. A vexatória situação em que me achei passou a me arrasar. As humilhações incessantes a que me vi exposta dentro de casa amargaram minha existência. Desde então, nada mais tenho a confessar, senão sofrimento moral e desânimo de viver, com a enfermidade de que me vejo em tratamento até hoje. O instrutor a olhou comovido e perguntou: a irmã chegou a desculpar o esposo infiel e a se compadecer da rival? A senhora Serpa refletiu alguns minutos e intercalou com amargura: de modo algum. Estou numa confissão em que tomo a Jesus por minha testemunha e não posso mentir. Nunca pude perdoar a meu marido pela deslealdade com que me afronta e nem tolerar a presença da outra em nosso caminho. O benfeitor, longe de se alterar, interpôs afetuoso. Compreendemos os seus sentimentos humanos e podemos encerrar a sessão de hoje. A irmã tem problemas difíceis a enfrentar e o nosso instituto verificará até que ponto conseguirá propiciar sua devida cobertura. Permaneceremos em contato e prosseguiremos conversando em futuras reuniões. Evelina se retirou, sendo substituída por Fantine, cujo exame ia começar. E vamos ver no próximo capítulo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.